Quando Lúcia escolheu ser professora, ela tinha uma missão em mente: impactar positivamente a vida dos alunos que passariam por ela. Mas Lúcia sabia que gerar um impacto positivo na educação é uma tarefa contínua e que exige se autodesenvolver todos os dias também. Por isso, Lúcia está sempre em busca de novas formas de tornar o ensino mais eficaz, principalmente nos momentos de avaliação. E sempre se pergunta, com tantos alunos em uma só turma, como melhorar as avaliações, individualizar o ensino e dar a atenção que cada aluno merece para aproveitar ao máximo o seu potencial. Foi aí que Lúcia conheceu o Sondar, um produto da editora Aprende Brasil para potencializar o aprendizado em sala de aula. Com o Sondar, professores recebem testes de língua portuguesa e matemática, do 1º ao 9º ano, elaborados com base nos volumes e componentes curriculares do livro didático integrado do Sistema de Ensino Aprende Brasil, bem como aos objetos de conhecimento e habilidades propostas pela BNCC. Já com o Sondar, resultados de aprendizagem são disponibilizados gráficos personalizados com o desempenho individual de cada um dos alunos, com os resultados da turma. A partir de relatórios com habilidades, descritores e pontos a melhorar de cada um, é possível produzir planos de ação individuais para garantir um aprendizado mais eficaz em sala de aula. Os professores também têm acesso a vídeos com dicas de como abordar os conteúdos apresentados nos testes de formas diferenciadas, pensando na individualidade de cada aluno. O Sondar também disponibiliza vídeos feitos especialmente para os alunos, que os orientam na resolução das questões dos testes, permitindo que repensem ou refaçam exatamente aquilo que tiveram dúvidas, tendo assim novas possibilidades de aprender. Desde que conheceu o Sondar, Lúcia passou a avaliar seus alunos de forma mais eficaz e a explorar diferentes metodologias em sala de aula, percebendo menos dificuldades dos alunos ao longo das atividades e avaliações realizadas nas aulas. Entre em contato conosco, conheça o Sondar e transforme você também o ensino na sua sala de aula. Uma educação mais positiva começa por você. Muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, professores, gestores, nesse período aí, nessa manhã aqui de reflexão. Meu nome é Cristiane Cunha, sou consultora pedagógica aqui do Sistema Aprende Brasil, e hoje a nossa live será sobre o Sondar, né? Sobre o Sondar volume 1 de língua portuguesa, voltado para os anos, para o 1º e 2º anos, né? Preparamos aqui, o Sistema Aprende Brasil preparou uma série de lives com especialista para apoiar aí vocês, professores, gestores, sobre a aplicação da avaliação do Sondar volume 1, tá? O Sondar, que é ofertado aos nossos municípios conveniados, parceiros aqui do Sistema Aprende, né? E o objetivo desses encontros, né? Hoje nós falaremos aqui sobre língua portuguesa, voltado especificamente para cada segmento. Amanhã teremos matemática, né? E o objetivo principal aqui desses encontros é conseguir desenvolver reflexões sobre os resultados dos alunos, né, nas avaliações aí de Sondar de língua portuguesa e matemática. E assim, aí juntos pensar, né, em planos de ações, em intervenções pedagógicas, em estratégias, né, que possam auxiliar aí vocês, professores, na sala de aula, né? É importante a gente pontuar aqui que não serão abordados, né, todos os aspectos da avaliação do Sondar, mas será trazido aqui por especialistas, tá, algumas habilidades, certo? Então, assim, teremos outros encontros também durante o ano, voltado para os volumes 2, 3 e 4 aí do Sondar, então nós estaremos juntos aqui, e no final do ano a gente vai conseguir traçar aí todo esse plano, todas essas estratégias, tá? Algumas orientações aqui gerais para vocês. A nossa lista de presença, ela vai ficar disponibilizada na lista e na descrição aqui do vídeo, então,
todos que estiverem aqui presentes, eu peço que vocês assinem a nossa lista. As lives vão ficar gravadas, tá? E poderão ser repassadas, assistidas em outros momentos aí, pelo mesmo link. Então, caso você queira voltar, refletir mais um pouco sobre algum ponto que foi colocado aqui, repassar esse link para algum professor, né, que infelizmente não pôde estar aqui presente, sem problema nenhum, você pode reencaminhar aí o mesmo link, tá? Caso vocês queiram alguma dúvida, algum questionamento, tá? Nós estaremos, a equipe do Sistema Aprende Brasil vai estar aqui no chat para esclarecer as possíveis dúvidas, tá bom? Mas, para não perder mais tempo, eu queria já aqui chamar a nossa palestrante, a nossa convidada, a nossa especialista, né? A professora de língua portuguesa, Mariane. Mariane, seja muito bem-vinda. Obrigada. E aí agora é com vocês. É com a nossa especialista. Tá joia. Obrigada, professora Cristiane. Obrigada. Então, sejam todos bem-vindos, né, e bem-vindas à nossa live de hoje, que vamos tratar do sondar da língua portuguesa. Vamos falar a respeito das questões, das habilidades, vamos trabalhar aí com sugestões de atividades que vão além do conteúdo do material didático, para que vocês tenham aí umas ideias, né? Vamos trabalhar aí a nossa capacidade de gerar ideias para as atividades com esse tipo de conteúdo. Então, vamos iniciar essa live com o primeiro e segundo ano de língua portuguesa. Então, eu trouxe algumas questões selecionadas da prova sondar, em que eu trouxe toda a avaliação, né? Qual que é correta, incorreta, a habilidade que é trabalhada em cada uma delas e também as sugestões de atividades em que podemos desenvolver melhor esse conteúdo, certo? Iniciando então pelos conteúdos do primeiro ano, tá? Então eu trouxe aqui a primeira questão que eu escolhi para vocês, que é a questão de número 5, se quiserem depois acompanhar os materiais, né, que tem todos disponíveis aí nas escolas de vocês, no material, no Aprende Brasil Digital. Então, nós temos aqui essa questão de número 5, que é a leitura de tirinha, em que o descritor Saeb é o 2L6, inferir informações em textos que articulam linguagem verbal e não verbal. A habilidade da BNCC é a EF01LP26. O conteúdo do nosso material didático é leitura de tirinha, que você encontra nesse volume, capítulo e página. Ela é uma questão de nível fácil e a alternativa correta é a letra A. Vamos para a questão. Então, nós temos aqui, nas tirinhas, nem sempre é necessário ter falas em todos os quadrinhos para entender a narrativa, como pode ser observado na imagem a seguir. Então, nós temos ali uma senhora, uma mãe, né, uma dona de casa, passando roupa, assistindo televisão, quando de repente ela percebe que ela queimou a camiseta com ferro de passar roupa. E ela tem uma ideia, né? Ela resolve terminar de queimar para poder fazer uma desculpa ali para o marido, né? Então, é uma estampa floral, eu que fiz. E a pergunta dessa questão diz o seguinte: a história acontece em uma sala, uma rua, um banheiro ou uma escola? Então, o aluno tem essa questão apresentada para ele na prova sondar e ele deverá explorar o conhecimento dele sobre tirinhas para observar aqui nas respostas qual seria a correta. Então, seguindo aqui, nós temos então a questão da tirinha, né, que vocês estão observando. A habilidade trabalhada nessa questão a questão avalia a habilidade do aluno identificar elementos de uma narrativa lida, incluindo personagens, enredo, tempo e espaço. Então, a gente quer que esse tipo de questão, esse tipo de trabalho com tirinha, faça com que o aluno tenha essa habilidade de trabalhar, né, na identificação dos elementos que contém uma tirinha. Então, que vai desde os personagens, né, quem que está ali naquela trama, o enredo, do que se trata, qual o conteúdo, qual é o momento, o tempo e o espaço que está acontecendo. Então, são vários pontos a serem observados diante dessa tirinha e interpretados. Então, para alunos que são do primeiro ano, que não estão alfabetizados ainda, vai muito da observação, ele perceber
através das imagens, às vezes não lê, mas escuta o que a professora está lendo e perceber que através daquele, né, de todo aquele conteúdo ali das tirinhas, ele consegue saber o que está acontecendo. Então vamos agora às questões, as respostas incorretas e por último vamos ver a correta. Então a alternativa B, ela é incorreta por quê? Que é a alternativa uma rua. Porque além de não haver elementos na tirinha que representam uma rua, como a calçada e carros, a tarefa de passar a roupa se faz, na maioria das vezes, dentro de casa. Então, ele percebe que não é uma rua, né? Porque na rua a gente sabe que vão ter pedestres, a gente vai encontrar árvores, né? Nós vamos encontrar carros, motos, ônibus, a gente tem toda uma imagem de uma rua, uma urbana, né? Do urbanismo. E isso não se remete a essa tirinha em que nós percebemos em que essa senhora está passando a roupa dentro de um ambiente fechado. Então, essa é incorreta. A alternativa C também é incorreta, por quê? Porque não há elementos na tirinha em que representam um banheiro, né? Como vaso sanitário, chuveiro e pia. Pelo contrário, nós percebemos ali uma televisão e que ela estava super distraída com essa televisão. E a alternativa D é incorreta, por quê? Porque é compreensível que a personagem não passe roupa dentro de uma escola, visto que é uma atividade normalmente realizada em casa. Então, ao assinalar essa alternativa, o aluno demonstra que não conseguiu interpretar corretamente o espaço que a história se passa. Então, não é uma escola, nós sabemos que na escola temos alunos, temos as salas de aula, às vezes a gente lembra muito do parquinho, né, do ambiente ali do recreio, né, das atividades. Então, a gente percebe que essa senhora não está passando a roupa na escola, mas sim dentro da sua casa. Então, o aluno que errou essas questões, marcou uma dessas alternativas incorretas, ele teve o problema em identificar o espaço em que ocorre essa história, essa tirinha. Tá? Então, igual nós vimos lá no início na habilidade, que era enredo, espaço, tempo, personagens, nós vimos que aqui o problema foi na questão de espaço. E vamos para a alternativa correta, que é a letra A. Né, por meio da leitura da tirinha, é possível compreender que a situação se passa na sala de uma casa, o que pode ser percebido devido à presença da televisão e à atividade de passar a roupa, que geralmente é uma tarefa doméstica. Então, aí já ficou perceptível que a resposta correta é a letra A, que o aluno conseguiu identificar esse ambiente de casa, ali onde nós temos a televisão, uma pessoa trabalhando dentro de casa, que é um serviço doméstico, né? Serviço da casa. Então, nós trabalhamos aí, nós acertamos quando respondemos a letra A como alternativa correta. No nosso material didático, né, nós temos lá no volume 1, capítulo 1, na página 6, um conteúdo que trabalha com a leitura de tirinhas, né? Então, nós temos ali as tirinhas, algumas atividades a serem realizadas, mas todo esse material, toda essa atividade, né, às vezes já esgotamos esse trabalho junto a esse material didático e precisamos trazer algo a mais para os nossos alunos. E pensando nisso, né, vou dar aqui para vocês algumas sugestões de atividades para serem realizadas com tirinha. Então, depois de esgotadas todas as possibilidades de trabalho desse conteúdo dentro do nosso material didático, é importante retomarmos o conceito de tirinha e como é a sua estrutura. Então, a gente volta lá e fala como que é a tirinha, lembra lá de novo, personagens, tempo, enredo, né, o espaço, como foi aqui nessa tirinha da prova. E a sugestão é, leve outros exemplos de tirinhas para a sala de aula e explore todas as possibilidades de personagens, enredo, tempo e espaço. Então, professor, procure, né, em jornais, até na internet a gente sabe que tem muita coisa. Vamos procurar tirinhas que sejam com poucos diálogos, que sejam trabalhados ali os espaços, os tempos, os personagens, os enredos, diferentes tipos de tirinhas. Traga esses alunos, pode ser em slides, pode ser impresso, né, na maneira que for adequada ao seu trabalho na escola. Traga esse tipo de exemplos para os alunos e vamos trabalhar o reforço dessas tirinhas. Se você consegue, né, colocar em slide, trabalhe a turma ali no todo,
né? Vamos ao todo ali trabalhando, verificando qual a opinião de vocês. E no mais, né, se você não conseguir transmitir ali em slide, mas sim fazer algo impresso, forme pequenos grupos em que eles trabalhem juntos, em que estimulem esse diálogo entre eles e faça com que eles conversem a respeito. Gere uma pequena discussão, que isso já é um bom encaminhamento para esse conteúdo. Porque nós sabemos que, além de material didático, de professor, esse compartilhamento, essa cooperação entre alunos se torna muito importante para o aprendizado deles também. Tudo bem até aqui? Podemos dar seguimento? Que nós temos mais algumas questões do primeiro ano para serem analisadas. Professora Cristiane, gostaria de falar alguma coisa, de trazer alguma pergunta? Não? Então, vamos dar continuidade, quem sabe lá no final a gente abre espaço para essas perguntas. Então, nós temos a segunda questão que eu trouxe aqui para vocês, que é uma questão que trabalha com quadrinha. O descritor SAEB dessa questão é o 2L3, reconhecer a finalidade de um texto. Ele tem a habilidade da BNCC EF01 LP16. O conteúdo é quadrinha, que está lá no volume 1, capítulo 2, página 22. É uma questão de nível fácil e a alternativa correta é a letra C. Então, nós temos aqui a questão que eu trouxe para vocês. Então, a quadrinha é uma composição popular curta. Esta trata de um tapete e seus fios. Leia observando os versos e as rimas. Então, nós temos lá: escuta, tapete de ouro, conta um segredo para mim. Que tamanho é o tesouro que te faz brilhar assim? Então, adivinha as canções cantigas de roda, parlendas, poemas, quadrinhas e trava-línguas disponível nesse acesso aqui, se caso vocês queiram ver mais opções. Então, a questão diz o seguinte: a quadrinha apresentada possui. Então, nós temos lá a alternativa: um verso, 2 versos, 4 versos ou 19 versos. Vamos às alternativas incorretas e depois analisaremos a alternativa correta. Então, antes disso, qual é a habilidade que nós temos para esse tipo de questão? A questão avalia a habilidade do aluno ler e compreender quadrinhas, considerando a forma de organização própria desse gênero. Então, quando nós temos aqui esse tipo de habilidade, a gente quer que o nosso aluno perceba a organização dos versos, como que é realizada, as rimas que contém. São vários elementos que podem ser aqui listados e trabalhados em uma quadrinha. Então, a quadrinha são esses pequenos conjuntos de versos em que nós temos essas opções de trabalho. Então, nessa questão, ela vai envolver o quê? Os versos. Então, vamos seguir aqui para a questão, para a análise da questão. Então, nós temos como alternativa A, incorreta, que é um verso a resposta, porque a quadrinha não é composta de apenas um verso. Ao assinalar esta opção, o aluno provavelmente compreendeu que o verso é o conjunto total de 4 linhas. Confundiu um verso com estrofe, né? Quando a gente aprende um poema, uma música, a gente sabe que uma estrofe é quando são um conjunto de versos, e aqui no caso o verso é apenas uma frase, tá? Então essa está incorreta. A alternativa B também está incorreta, seriam 2 versos, por quê? Como há 2 rimas, né, nessa quadrinha, ouro com tesouro e mim com assim, o aluno considerou que a rima, né, forma um verso. Então, ele contou 2 versos por causa das rimas. Então, aí também se considera que essa alternativa está incorreta. A alternativa D também é incorreta. Por quê? Porque não há 19 versos na quadrinha. Para escolhê-la, o aluno provavelmente contou o número de palavras e não de versos ou linhas, né? Então, aí houve outra, vamos dizer assim, confusão do aluno em saber o que é um verso, o que é uma linha, o que são as palavras ou a rima. Ele contou o número de palavras e disse que são 19 versos. Então, essa está incorreta. Então, a correta seria qual? A letra C. Por quê? Porque a quadrinha, assim como o nome sugere, ele possui 4 versos, o que pode ser observado no trecho apresentado, em que cada linha corresponde a um verso. Então, nós percebemos que, quando nós tratamos de quadrinha, cada verso é uma frase
com rima, né? Com propósito, né? Criando uma estrofe, um verso, vai ser sempre essa frase pronta, tá? Então, a correta letra C, 4 versos. Nós temos aqui no nosso material didático, na página 22 do volume 1, no capítulo 2, a explicação do que é uma quadrinha, né? Que diz ali, ó, o texto que você leu tem o nome de quadrinha. Cada linha de uma quadrinha é denominada verso. E esse texto, esse trecho do capítulo mostra o que é a quadrinha e quais são os tipos de análises que podem ser trabalhadas nela, dentre as habilidades trabalhadas dentro desse tipo de versos, desse tipo de poema, desse tipo de gênero textual, tá? Então, quando você já esgotou essas possibilidades, nós temos as opções, a opção de trabalhar com outros conteúdos com esse mesmo tema. Então, depois de esgotadas todas as possibilidades de trabalho desse conteúdo dentro do material didático, é importante retomarmos o conceito de quadrinha e como é a sua estrutura. Então, uma sugestão de atividade para você trabalhar a quadrinha com os alunos para reforço, né, desse conteúdo, além do que já foi ali explorado no material didático. Então, nós temos ali, ó, apresente outras quadrinhas em sala de aula e explore todas as formas de organização e nomenclatura dos componentes. Então, você traga outros tipos de quadrinhas de 2, 3, 4, vários versos, né, várias linhas. Mostre aos seus alunos quais são esses elementos que compõem e trazer para eles essa explicação do que é uma rima, né? Mostrar que é diferente de um verso, que não se contam palavras nas quadrinhas, mas sim se contam as linhas. Então aí a gente já pode apresentar a diferença de linha para a diferença de verso, para a diferença de palavra. Como o aluno do primeiro ano, ele ainda não é alfabetizado, ele não vai ler o que está acontecendo, ele vai escutar. Então tem que ter muita participação do professor nesse momento, com a sua oralidade, né, para ele perceber as rimas, perceber a pontuação, né, o momento que você para e muda de linha, e nisso também a visualização. Então, se for possível, passar digitalmente, né, como num projetor, você vai mostrar a ele ali o formato, independente se ele lê ou não, ele vai perceber o número de linhas e classificar o tanto de versos. Não deixar ele contar as palavras, como foi uma das sugestões incorretas aqui da questão. Então, são atividades, né, uma atividade tranquila que você pode fazer em sala de aula, trazer essa observação e sempre estimulando a oralidade desses alunos, né? Como eles ainda não escrevem, então, perguntar para a turma, fazer eles falarem, né, fazer um jogo de adivinha, criar ali, às vezes até mesmo um jogo entre eles, né? Quantos versos nós temos, quantas rimas, e isso tudo bem acompanhado do professor, para que não haja, né, nenhuma confusão aí no conteúdo trabalhado. Tudo bem até aqui? Podemos dar continuidade? Já vimos, então, 2 questões do primeiro ano da prova do Sondar. Eu trouxe mais uma questãozinha aqui do primeiro ano, e daí partimos para o segundo ano com mais 3 questões. Então, a próxima questão que eu escolhi para vocês foi essa questão aqui que trabalha a rima. E ela é exatamente a mesma questão, o mesmo texto da quadrinha, mas não estaremos trabalhando com o tipo de quadrinha, e sim a rima que contém dentro da quadrinha, tá? Então, é o mesmo texto com uma outra questão diferente tratando da rima. Então, o descritor SAEB dessa questão é o 2L2, localizar informações explícitas em textos. Ele tem a habilidade da BNCC EF12LP07. O conteúdo é a rima, que você encontra no material didático na página 23 e 24 do capítulo 2 do volume 1. O nível dessa questão é fácil e a alternativa correta é a letra D. Vamos lá para a questão? Então, nós temos aqui a mesma questão, a mesma quadrinha, e dentro dela agora vamos analisar a questão da rima, certo? Então, nós temos lá, escuta tapete de ouro, conta um segredo para mim, que tamanho é o tesouro que te faz brilhar assim? Então, agora vai depender muito mais da oralidade do professor expressar essa atividade do que o aluno perceber visualmente o que ele está vendo no papel,
certo? Vai depender dessa ajuda do professor na hora de aplicar essa prova e essa atividade. A questão diz o seguinte: na quadrinha lida, há uma rima entre as palavras. Letra A, tapete e tamanho. B, segredo e tesouro. C, brilhar e segredo. Ou D, mim e assim. Essas são as alternativas para o aluno analisar se há rima entre essas palavras, conforme as opções aqui descritas nas alternativas. Então, vamos primeiro analisar as alternativas incorretas e partir, então, para a alternativa correta. A habilidade que nós temos nessa questão, né, ela avalia a habilidade do aluno identificar rimas em quadrinhas. As rimas são as repetições sonoras iguais ou muito aproximadas dos sons finais de uma palavra. Então, nós temos aqui a rima, né? A rima, quando nós temos palavras que têm o som final parecidos e eles, dentro dos versos, formam essas rimas e constroem também a quadrinha. Então, vamos trabalhar com as rimas, verificando aqui as alternativas incorretas dessa questão. Então, a alternativa A está incorreta, porque não há rima entre os sons finais das palavras tamanho e tapete. Elas não combinam, ó. Tamanho, tapete, não rimam, não soam iguais o final dessas palavras. Então, o aluno que marcou essa alternativa, ele observou a repetição inicial dos sons de tá, do início da palavra, sem compreender que nesse momento a rima é reconhecida pelos sons finais de uma palavra, não as iniciais. Então, quando ele associou essas palavras rima, ele tapete, tamanho. Então, ele foi ali pelo início. E isso não é a rima, né? Então, deixar bem claro para eles que elas podem começar com a mesma sílaba, começar com a mesma letra, mas não serão rimas, não serão a mesma coisa. E então, essa alternativa está incorreta. A letra B também está incorreta, porque não há rima entre as duas palavras, embora a última letra e o último som sejam iguais. A rima não ocorre apenas em uma letra, mas sim no som final das últimas sílabas de cada palavra. Então, quando eu tenho segredo e tesouro, né, não é porque eu tenho aqui palavras parecidas, segredo, tesouro, que vai ter essa rima. Por quê? Porque elas são palavras que não estão soando igual no final, e sim elas estão terminando com a letra O, tá? Então, isso não é uma rima. Deixar bem claro na sonoridade dessas palavras para que o aluno perceba que não há rima entre elas. A alternativa C também está incorreta, porque entre as palavras brilhar e segredo não há nenhuma rima. E visto que os sons finais das palavras não se repetem e não são semelhantes. O aluno que marcou essa alternativa observou o som de R no meio de sílaba e o relacionou de forma incorreta a uma rima. Então, quando eu tenho brilhar e segredo, brilhar, segredo, ele tem alguma coisa que ele soou parecido, mas lá no final aquele som não é igual. E é isso que nós devemos perceber e mostrar para ele na nossa oralidade, que é esse momento que ele vai perceber a rima, o aluno do primeiro ano que ainda não é alfabetizado. Tapete, tamanho, segredo, tesouro, brilhar, segredo. Não tem nada de sons parecidos aí no final dessas palavras. E então vamos para a alternativa correta, que é de letra D, em que nós percebemos que as rimas são as repetições sonoras iguais ou muito aproximadas dos sons finais de uma palavra. Dessa forma, entre mim e assim, há uma rima, visto que o som final de in aparece em ambas as palavras. Então, ó, mim, assim, super sonoro, super igual, né? A gente já percebe que são palavras que possuem uma rima, que são sons finais iguais. Sim, mim, assim, mim, certo? Então, essa seria a alternativa correta a ser marcada, a letra D, em que há a rima entre essas duas palavras. No nosso material didático, lá na página 23 e 24, capítulo 2, volume 1, nós temos ali o que são as rimas. Dizem que duas ou mais palavras rimam quando elas têm sons finais ou semelhantes, iguais ou semelhantes. Então, quando esse som é igualzinho ou muito parecido,
nós temos uma rima. Então, ali no nosso material didático tem algumas atividades a serem realizadas envolvendo esse conteúdo, e elas podem ser exploradas, né, amplamente ali, atividades realizadas em sala de aula. Então, bora lá para sugestão de atividade. Então, depois esgotadas todas as possibilidades de trabalho desse conteúdo, dentro do nosso material didático, é importante retomarmos o conceito de rima e como é a sua estrutura. Então, perceber o que é rima, como ela funciona e gerando bastante oralidade aí para a gente não confundir os nossos alunos. Então, apresente, professor, outros exemplos de rimas, podendo ser em outros gêneros textuais, né? E estimule a criação de rimas com a expressão oral dos estudantes. Então, traga para a sala de aula outros exemplos, né, de gêneros textuais. Nós tínhamos a quadrinha, pode ser um poema, pode ser uma música. Trazer esses exemplos das rimas em que possuem esses outros textos, esses outros gêneros textuais, e apresentar aos seus alunos de forma oral, para que eles percebam, né, aqui na audição, essas rimas e trabalhem com esse conteúdo dentro da sala de aula. E o interessante é que você pode estimulá-los também a fazer as suas próprias rimas. Às vezes pegar a paródia, né? A gente sabe que a paródia é um tema bem bacana de trabalhar em sala de aula, você trazer ali uma música da moda, em que eles sabem bem aquele ritmo, e eles mesmos criarem uma letra. Não precisa ser a letra original da música, mas eles podem criar letras em cima dessas canções e fazerem paródias, trabalhar com rimas, trabalhar com, né, com aquelas criações de música. A gente vê bastante desenvolver aí o vocabulário, né, o conhecimento das rimas, o conhecimento também de outros gêneros textuais. Então, são alguns exemplos de atividades interessantes a serem realizadas, né, além do que nós já temos aqui proporcionado pelo nosso material didático. Então, finalizamos agora esse primeiro ano, tá? As questões que eu selecionei para trazer aqui para vocês do primeiro ano, que foram as 3 questões apresentadas, a de 5, 6 e 7, se não me engano, depois a gente confere ali no material. E agora partiremos então para a análise do segundo ano, tá? Também trouxe mais 3 questões para serem analisadas aqui por esse material, tá? Então, partindo para o nosso conhecimento aqui do segundo ano, trouxe 3 questões para serem analisadas com vocês. Vamos lá? Então, a primeira questão que eu escolhi, ela vai trabalhar com poema. Isso mesmo. Então, do escritor Saeb, é o 2A1, relacionar elementos sonoros das palavras com sua representação escrita. A habilidade da BNCC é EF12LP19. O conteúdo do poema está no páginas 9 e 11 do capítulo 1, volume 1. O nível dessa questão é médio e a alternativa correta é a letra D. Tá? Então, vamos trabalhar com essa questão, a primeira questão para o segundo ano. Então, nós temos aqui Língua Portuguesa, segundo ano, volume 1. Vou ler para vocês, então, esse poema, que tem na questão, né, de número 1 aí do sondar, que diz o seguinte: mais curtos são os dias, as noites são mais frias e custam a passar. Que cômodo o descanso, na alma, no remanso, na placidez do lar. Então, nós temos aqui Olavo Bilac, Júlio, Poesias Infantis, tem ali o endereço, caso você queira consultar mais textos do autor. O glossário diz o que é remanso, que é o tempo sem atividade ali, né? Colocando o verbete, né? Qual o significado desse verbete. Então, a questão do número 1 diz o seguinte: as palavras destacadas no poema apresentam como semelhança A, o número de letras, B, a letra inicial, C, o som inicial ou D, o som final. Olha só como essa questão casa com a anterior que nós estávamos vendo ali do primeiro ano, né? Então, nós já sabemos que se trata de uma rima. Por mais que você esteja trabalhando com a estrutura de um poema, nós, nessa questão, estamos analisando também a questão de rima, tá? Qual é a habilidade que nós temos, então, para os alunos que trabalham com essa questão? A questão avalia a habilidade do aluno comparar as palavras que apresentam alguma semelhança, tá? Então, eles vão perceber a semelhança entre as palavras dentro do poema. Vamos, então, primeiro para as alternativas incorretas e depois analisaremos a alternativa correta da questão.
Então, a alternativa A está incorreta, porque descanso possui 8 letras, enquanto remanso possui 7. O aluno, nesse caso, ele pode ter errado na contagem das letras. O que ele sugeriu? Que se ele marcou a letra A, ele contou 8 letras em cada palavra e achou que fosse essa semelhança. Mas nós percebemos que não é, que uma palavra tem 8 e a outra tem 7 letras, e que também não é a resposta certa, sendo que a gente está analisando aqui a questão do poema, não a estrutura da palavra, mas sim a estrutura do poema, certo? Então vamos para a segunda alternativa, que é a letra alternativa B, que também está incorreta, porque descanso começa com a letra D, enquanto remanso começa com a letra R. Ao marcar essa alternativa, o aluno possivelmente inverteu o conceito de inicial e final e observou que as palavras terminam com a mesma letra. Então, houve uma pequena confusão aqui também, em que ele, não percebendo o que gera semelhança entre as palavras dentro de um poema, ele analisou, né, o que menos importa, que é qual a letra que termina a palavra. Então, isso não gera uma questão correta nesse sentido, sendo que as outras ali, né, tanto a C quanto a D, pode criar uma resposta correta e mostrar que uma delas ali é a mais parecida com relação ao gênero poema. Vamos à próxima alternativa incorreta, que é a alternativa C, porque não há semelhança no som inicial das palavras que iniciam com des e rem. O aluno pode ter observado que as duas palavras têm como primeira vogal o E, tá? E entendeu que essa seria a semelhança, sem observar que as consoantes também ajudam a determinar o som das palavras, que nesse caso são diferentes. Então, os alunos perceberam ali, ó, né, em descanso, remanso, des-re, porque podem ser parecidos, mas ainda não é o caso de iniciar com a mesma vogal, que vai haver a semelhança para trazer aqui a nossa rima, que é o que a gente está esperando aqui, para ver na alternativa correta, que é a letra D. Então, nós percebemos que as palavras descanso e remanso possuem a terminação anso. Portanto, o som final é a semelhança entre as palavras. E está aí novamente a nossa rima dentro de um poema, que existe muito sim, né? Poemas têm muitas rimas, assim como as quadrinhas, né? Nós temos versos, nós temos estrofes, nós temos rimas dentro dos poemas, e essa foi analisada dessa forma. Então, a letra D, o som final, é a resposta correta, em que demonstra que o aluno deveria perceber o anso, né, que deixam as duas palavras ali semelhantes, com o som final igual. Não que a escrita está igual, tá, mas poderia ser um pouquinho diferente, mas a gente tem certeza que tem toda aquela finalização de som igual, trazendo para nós aqui uma rima. Vamos aqui ao material didático, onde que nós encontramos esse conteúdo. Seria na página 9 e 11 do capítulo 1 do volume 1 do segundo ano. Você encontra ali esse material em que trabalha a questão do poema, né? Ele traz ali, o poema é um texto composto de versos e estrofes. O verso é cada linha do poema, a estrofe é o conjunto de versos. Muito parecido com o que estávamos falando ali da quadrinha, mas a quadrinha acaba naquele pedacinho, né? Ela não chega a ser maior como um poema, que às vezes pode chegar a várias estrofes, e não apenas uma. Como sugestão de atividade, depois esgotadas todas as possibilidades de trabalho desse conteúdo, dentro do material didático é importante retomarmos o conceito de poema e como é sua estrutura. Então, nós temos aí no material didático essas atividades relacionadas a esse conteúdo. Interessante que as atividades já nos introduzem ao conteúdo dentro do nosso material didático, isso ajuda bastante no desenvolvimento de cada um, né, desses gêneros textuais e suas estruturas. E eu trago também uma sugestão de atividade para ser trabalhada em sala de aula, para, né, melhorar, mas engrandecer aí o nosso currículo, o nosso conteúdo junto aos nossos alunos. E a minha ideia foi a seguinte: utilize, professor, de cards de jogo da memória para trabalhar com os estudantes em sala de aula as diferentes maneiras de combinação de palavras, né? Então, você pode trazer aí, fazer cartinhas, né? Você pode usar tanto um jogo eletrônico, nós sabemos que tem o Quizlet, que tem o Kahoot, né? Então, se você tem essa possibilidade de utilizar o projetor, você pode usar esses
esses programas que são gratuitos e trabalhar esse tipo de atividade com seus alunos, ou vamos lá, o nosso velho papel cartaz, né? Criar os jogos de cards em que eles podem fazer essa comparação entre as rimas. Então, o professor vai lá e escreve palavras que possuem sons finais semelhantes e os alunos vão ter que fazer a relação entre eles. Assim vai surgir ali, né, a questão da oralidade, a questão da parceria, porque essas atividades podem ser realizadas em duplas, em trios, dependendo da turma até em equipes, né, fazer com que eles ali discutam entre eles qual seria a palavra com o final mais semelhante, ali o som final mais semelhante, que tornaria a nossa rima dentro de um poema. Pode trabalhar também a questão do verso, a questão da estrofe, montar com esses cards, né, eles criarem novos poemas. Então, nós temos muitas opções de atividades a serem realizadas com esse tema. Não só o que nós temos no material didático, mas sim trazer essas metodologias mais ativas à sala de aula e fazer com que ele pense, né? Isso é sempre importante, fazer com que o nosso aluno desenvolva bem esse conteúdo e não fique ali só dependendo da explicação do professor. Muito bem até aqui, então essa foi a análise da primeira questão do segundo ano da prova Sondar. Partiremos então para a segunda questão dessa prova, que fala da rima novamente, olha só. Então, vamos aproveitar que estamos aqui nesse som, nesse tema e dar continuidade aqui. Então, opa, não é rima não, é letras P e B, tá? Faltou alterar ali embaixo, lá para cima. Então, descritor Saeb, 2A1, relacionar elementos sonoros das palavras com sua representação escrita. A habilidade da BNCC EF 02LP03. O conteúdo, né, corrigindo letras P e B, que está lá no capítulo 3, na página 13, capítulo 1, volume 1. Então, só trocar ali em cima por L e P. E nós temos, então, uma questão de nível fácil e a alternativa correta é a letra B. Bora lá para ver, então, a questão que eu trouxe aqui para vocês da nossa prova Sondar. Então, diz o seguinte: as palavras que nomeiam algumas das imagens a seguir começam com as letras P e B. Observe-as. Então, nós temos ali a imagem de um berço, de um coelho, de um pão e de uma xícara. Tá? Essas são as imagens que nós temos. Então, o aluno vai relacionar o visual dele à palavra. Tá? E a questão diz o seguinte: os nomes das figuras apresentadas que iniciam com as letras P e B são A, berço e xícara, B, berço e pão, C, coelho e pão, ou D, coelho e xícara. Tá? Então, são essas opções que nós temos aqui de alternativa. Então, a habilidade nessa questão, ela avalia se o aluno tem a habilidade de ler e escrever palavras que iniciam com as letras P e B. Essas são duas letras que confundem, principalmente quando elas estão no meio das palavras. Né? Os alunos fazem normalmente esse tipo de troca, igual o D e o T, o P e o B também são muito parecidas, eles trabalham ali a parte fonética muito próxima, P, B, né? São labiais, então a gente tem essa dificuldade, às vezes o aluno na escuta, na escrita, na leitura, P, B, né? Então a gente percebe que são palavras, são fonemas labiais, né? Que saem do lábio, então elas são muito próximas e causam essa confusão. Então, por isso que nós estudamos essa habilidade com os alunos também, ali desde o começo do segundo ano, certo? Vamos à questão, então, nós temos algumas alternativas incorretas, analisar as alternativas incorretas e depois partir para a correta. Então, a alternativa A é incorreta, porque apesar de a primeira palavra iniciar com B, a segunda inicia com X. O aluno que marcou essa alternativa observou apenas a inicial de uma das palavras. Então, se ele marcou berço e xícara, né, ele teve aí uma pequena confusão, ele só percebeu o berço, ó, berço, xícara já não entra aqui na questão do P e B. Então, ele percebeu apenas uma das palavras. A questão C também é incorreta, porque a alternativa C está incorreta, apesar de a segunda palavra iniciar com a letra P, a primeira inicia com C. O aluno que marcou essa alternativa observou apenas a inicial de uma das palavras. Novamente, o mesmo erro que ocorreu na alternativa A. Então, ele percebeu berço, coelho, que é a letra C, coelho e pão.
Pão está correto, coelho incorreto. Vamos então para a terceira alternativa incorreta, que é a letra D, porque coelho e xícara iniciam com as duas letras, com as letras C e X, respectivamente. Nesse caso, o aluno não compreendeu o enunciado e assinalou a alternativa em que nenhuma das palavras começa com as letras indicadas. Olha, isso daqui é bem importante também. Às vezes o aluno não entendeu o que é para fazer na questão. Isso demonstra que aqui o apoio do professor é importante na hora da resolução. A gente ler as questões com os alunos na hora da aplicação da prova, quando for trabalhar esse tipo de avaliação, é importante também para eles perceberem o que deve ser feito corretamente na questão e não perder uma questão toda assim por um erro de interpretação do enunciado. Então, com certeza, coelho e pão, né? Coelho e xícara não entra nessa alternativa correta, que não é nem P e nem B. E a alternativa correta é a letra B, em que nós temos as imagens são berço e pão, cujos nomes iniciam com as letras P e B, tá? Então essa seria a alternativa correta, porque tem as duas letras que estamos trabalhando, as duas letras que tem o fonema aqui, ó, labial, P, B, berço e pão, né? Então demonstre isso para os alunos também, quando nós trabalhamos essas letras que trazem essa semelhança e que podem causar confusão aí para o aluno na hora de escrever, na hora de ler, na hora, né, de oralizar as palavras. Então, para que não hajam confusões, nós trabalharemos sempre também essa parte fonética com os alunos, que é muito importante. No nosso material didático, esse conteúdo está lá na página 13, no capítulo 1, volume 1. Então, você tem ali exemplos de palavras relacionados a imagens também, com a letra P, com a letra B no início de cada uma delas. E como sugestão de atividade, vemos aqui novamente, depois esgotadas todas essas possibilidades de trabalhar com material didático, né, com o conteúdo que contém ali, é importante retomarmos as palavras que iniciam com P e B. Então, como sugestão de atividade que eu trouxe para vocês aqui, então construa com seus alunos cartazes em que contenham palavras que iniciam com as letras P e B. Solicite que encontrem as imagens em jornais e revistas e as colhem juntamente as palavras correspondentes no cartaz. Se não for cartaz, pode ser no quadro negro, pode ser numa sala de informática, num Jamboard, né? Você pode usar a sua criatividade aí ou um papel sulfite individual para cada um dos alunos. Você, professor, vai ver as suas possibilidades de materiais didáticos, de materiais, né, de trabalho aí disponível na sua escola e vai ver qual a maneira mais viável de trazer essa atividade. Mas a sugestão é que você já deixe escrito essas palavras que iniciam com P ou B e traga para eles revistas, jornais, coisa mais antiga mesmo, é gostoso manusear, recortar, colar, né, trabalhar também essa parte, né, do fazer com as mãos, e trazer essas imagens relacionadas às palavras, porque o visual também ajuda muito na hora de desenvolver essas atividades. Então, você faz com que o aluno aí desenvolva essas habilidades de forma diferenciada numa atividade de recorta, cola, procura, busca. E isso faz também, né, com que eles pensem lá o P e o B e relacionem às imagens que eles conhecem. Então, essa é uma atividade que vai desenvolver bastante outros tipos de habilidades, além do reconhecimento das letras, né, do som labial. Pessoal, tudo bem até aqui? Vamos então para a próxima questão. Nós temos mais uma questão aqui a ser analisada para as turmas do segundo ano. Então, bora lá. Essa atividade, essa questão, na verdade, que foi selecionada, ela vai falar sobre história em quadrinhos. E ela tem como descritor Saeb, 2L2, localizar informações explícitas em textos. Então, a habilidade da BNCC IF15LP03, o conteúdo, né, história em quadrinhos, que se encontra lá no nosso livro, é uma questão de nível fácil. A alternativa correta é a letra A. Então, vamos lá ver essa questão aqui. Deixa eu só molhar a palavra. Então, nós temos aqui: observe o diálogo entre dois personagens nessa história em quadrinhos. Então, Astolfo é um gato que vive num mundo onde só existe cachorro. Daí ele está indo num hemocentro. Daí ele fala: vim doar sangue. Não aceitamos sangue de gato, é incompatível com o de cachorro.
Daí ele responde: eu sei, quero doar o sangue para mim mesmo, vai que um dia eu precise. Então, analisando uma história em quadrinhos, diálogo entre duas pessoas aqui, duas pessoas, nesse caso, um gato e um cachorro, dois personagens. Então, o que nos traz essa questão com relação a quadrinhos? Então, o personagem dessa história em quadrinhos são A, cachorra e gato, B, gato e pássaro, C, rato e cachorra, D, pássaro e rato. Então, qual da alternativa está correta? Vamos, então, à habilidade dessa questão, em que ela diz o seguinte: a questão avalia a habilidade do aluno localizar informações explícitas em textos, nesse caso, em uma das histórias em quadrinho. Então, ele tem que olhar a história em quadrinho e analisar, né, pontualmente o que pede ali a questão. E não só isso, como a história, como os personagens, como espaço-tempo, lembra muito a questão da tirinha. Então, nós temos aqui como alternativas incorretas, começar a letra B, que diz o seguinte, que ela é incorreta, por quê? Porque apesar de um dos personagens ser um gato, o outro é uma cachorra. Conforme a fala do narrador, no primeiro quadrinho, de que o gato vive em um mundo onde só existe cachorro, e a própria fala da personagem no terceiro quadrinho sobre não aceitar sangue de gato pode ser incompatível com a de um cachorro. Então, a alternativa B, gato e pássaro, né, está errada, porque nós analisamos que não contém pássaro dentro dessa história, mas sim o gato e a cachorra. A letra C está incorreta. Por quê? Porque apesar de um dos personagens ser uma cachorra, o outro não é um rato, mas sim um gato. Então, aí nos demonstra também, como é a mesma análise da alternativa anterior, que nós percebemos que os personagens são gato e cachorra, então não temos aqui um rato dentro dessa história. A alternativa D está incorreta, porque a tirinha não possui nenhum dos animais mencionados nessa opção, visto que há uma conversa entre uma cachorra e um gato. A letra diz pássaro e rato, então não temos nem voando nem passando ali por perto, muito menos interagindo dentro dessa história em quadrinhos. E a alternativa correta é a letra A. Com base na leitura dos recursos verbais e não verbais dos quadrinhos, podemos identificar que os personagens da história são uma cachorra e o gato. Então, independente do que eles estivessem conversando, do que eles estivessem se expressando dentro desse quadrinho, só pela imagem do desenho, a imagem, né, dentro dessa história em quadrinhos, nós percebemos que os personagens são um gato e uma cachorra. Então, a alternativa correta é a letra A. Dentro do nosso material didático, lá na página 22 e 24 do capítulo 2 do volume 1, nós temos lá as histórias em quadrinho, né? Então, nós temos ali a história do menino maluquinho, que traz ali, ó, nenhum diálogo, apenas imagens a serem interpretadas, e ao longo do material didático traz outras alternativas ali também de conteúdo a serem trabalhados com essas atividades de quadrinhos. Então, vamos para a nossa sugestão de atividade. Então, depois de esgotadas todas as possibilidades de trabalho desse conteúdo, é importante a gente retomar o que é, né? Qual o conceito da história em quadrinhos e como funciona a sua estrutura. Então, professor, como sugestão, né, de atividades, além do que nós temos no nosso material didático, leve outros exemplos de quadrinhos para a sala de aula e explore todas as possibilidades de personagens, enredo, tempo e espaço. Então, verifique que você tem ali toda uma estrutura visual de quadrinhos, às vezes pode conter diálogos, às vezes não, mas tem uma história sendo desenvolvida a partir de quadros mesmo, então por isso a história em quadrinhos. Então você pode trazer outros exemplos desses quadrinhos para a sala de aula e explorar com as possibilidades em que acontece. Qual o tempo está acontecendo, qual é o espaço, quais são os personagens, qual é a história envolvida dentro de tudo isso. E você pode passar para os seus alunos de uma forma com que eles criem também. Existem aplicativos de computador que você consegue montar a sua própria história em quadrinhos, além de também trabalhar o exercício manual de fazer quadrinhos, fazer com que os alunos desenhem, criem textos, imagens, enredos, tempos e espaço. Então, professores, esgotamos aqui, né, as nossas análises das questões, trabalhamos com questões do primeiro e segundo ano, né, volume 1. Então, acredito que as sugestões de habilidades, as sugestões de atividades que trouxemos aqui nessa live sejam úteis para vocês. Depois nos contem como que foi essa atividade realizada em sala de aula, se funcionou, se não funcionou. Gostamos muito também desse feedback.
Agradeço vocês estarem comigo até então e fico aqui disponível para qualquer questão.